Olá, meu nome é Patrícia e hoje eu me propus a compartilhar um relato de uma vez em que eu tive um acesso utilizando meditação guiada. Na época eu ainda não conhecia o método Silva, né, que é o que a gente tá estudando aqui, que a gente está experimentando, e eu só tinha como referência um vídeo, na verdade, do Maurício Crispim, em que ele falava que a meditação, a imaginação ativa era um método muito importante, né? E na época eu tava esperando para começar um trabalho, eu tava com um tempinho ali meditando e resolvi imaginar algo, né? Então, aí eu pensei, como era um momento ali que eu queria relaxar, que eu queria ficar tranquila, eu imaginei estando num local em meio à natureza, aí me imaginei ali sentindo o vento, alguns detalhes. Só que de repente foi interessante que eu passei a. Porque quando a gente está imaginando, a gente meio que força um pouquinho, né? Ah, eu quero imaginar isso e tal. Mas de repente eu tive a sensação de ser espectadora do que estava acontecendo, como se eu estivesse assistindo mesmo. Então eu percebi algumas casas que aparentemente eu morava ali. Me lembro de ter de ser uma rua alta, assim como um morro, e tinha algumas casinhas. E, e era interessante que eu tinha ali uma consciência do que estava acontecendo. Era uma situação em que a gente estava. Que a gente ia fazer um trabalho. Então a gente entrou num lugar. Me lembro de ter algumas mesas, eram algumas pessoas. E tinha alguns equipamentos, mas nada que eu conseguisse traduzir para cá. Parecia uma tela de computador baixa que ficava na mesa. Bom, não entendi aquilo. Mas ali, pelo que percebi, a gente estava no plano espiritual e a gente estava escrevendo um livro por meio de um médium. Alguém aqui estava recebendo a informação. E era E não era algo individualizado em que cada um escrevia uma parte. Por exemplo, cada um escrevia um capítulo, não. Era algo coletivo, era algo que estávamos criando junto. E eu assisti, eu sentadinha, né, assistindo aquilo, meio que achando muito diferente. Aí, saindo de lá, eu via algumas crianças brincando e pensava assim, nossa, que interessante, elas não falam. Ali tinha uma comunicação telepática. E para mim foi muito novidade, porque até então eu acho que eu não tinha muito estudo das obras do Chico, né? Que contasse como que é o plano espiritual. Foi meio. Assim, foi interessante que depois de um tempo eu pude ler nas obras, né? Principalmente o Nosso Lar. E agora sobre telepatia, eu não sei se o Nosso Lar contempla esse tipo de informação, mas assim, é depois que eu fui ver que isso não era mera ilusão, assim. Aí a gente estava indo para um lugar, e eu tinha entendido como sendo um local de descontração depois ali do período de trabalho que a gente tinha passado. E era interessante que a primeira vez que eu vi, eu tinha imaginado que era um show de música. Aí dali eu acho que finaliza assim. Na época eu estava fazendo já a terapia de psicoterapia reencarnacionista. Ah, peraí, tem um detalhe que eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Ah, que na comunicação telepática eu vi depois em relatos de experiências de quase morte, de pessoas que estão em coma, que vivenciam o outro lado e contam
né? Como que é do canal, afinal, que somos nós. Então eu faço muito esse paralelo entre o que eu vi e entre também o que as pessoas que eu acompanho nas regressões também relatam. Eu passei a perceber muitas semelhanças entre essas situações. Então, aí na época eu estava fazendo as investigações do consciente, né? Para mim, eu estava em tratamento, eu acho que eu não tinha feito o curso ainda. E quando me deitei para para acessar as informações, eu tive novo acesso a essa situação. Então, foi em que foi esclarecido para mim que realmente era uma situação passada, que realmente vivia aquilo em algum momento, e que era uma lembrança de plano espiritual. Aí ela estendeu um pouquinho. Então, lá no final, quando eu tinha entendido que era um show de música, eu só percebi agora que não faz sentido ter sido um show de música, porque a comunicação era telepática, não havia som, né? Mas depois que eu acessei no consultório, né, com a investigação do inconsciente, eu entendi que na verdade era diferente. Era sim um momento de descontração, mas era uma apresentação, não sei, tom para isso, né? Que no plano espiritual, às vezes, a gente não tem nem vocabulário para explicar. Mas parecia algo de energia, algo colorido. Então ficava uma pessoa lá, como se fosse um palco, tinha muita gente assistindo. E ele ficava manipulando energias, assim, então ficava aquelas coisas coloridas, como se fosse talvez comparável a fogos de artifício, que é colorido, assim. E aí depois no final, as pessoas que estavam assistindo também contribuíam com a energia. Então a gente emitia energia, uma energia ali de gratidão pelo que a gente tinha assistido. E essa energia, ela era também transmitida ao planeta Terra, como uma forma de um trabalho conjunto de cura do planeta ali, de emissão de boas energias, que eles devem fazer de vez em quando, porque a energia daqui, ela é complicadinha, né? Então, eu acho que sobre o relato, depois, assim, eu acessei isso de novo, reconheci essa pessoa que estava lá nesse show, e vou deixar a fofoca pela metade, que eu não vou contar quem que é. Mas, mas é isso. Então, eu quero colocar um incentivo para as pessoas que estão tentando, né? Mesmo que no começo, às vezes, a gente fique muito nessa, criação na minha cabeça, ou isso é bobagem e tal. Mas são formas de acesso. Na verdade, nada é inventado. Faz muito sentido que, por exemplo, uma pessoa vai escrever um roteiro para um filme. Que isso seja, na verdade, um acesso de uma situação dela de vida passada, um acesso de outros orbes, né? De uma verdade muito maior e atemporal. Se a gente for pensar em período de tempo, a história humana ela é muito curta aqui no planeta. E nós, como espíritos eternos, nós estamos aqui há muito, muito tempo. A gente pode ter civilizações e civilizações aqui no planeta enterrado, né? Sei lá quantos bilhões de anos, porque o mundo pode até acabar, mas a natureza a gente vê o poder de regeneração que tem. O que acaba é o homem, é a civilização, e não o planeta. Lembrando que toda comunicação também, diante desse raciocínio, toda comunicação ela é um pedaço de uma verdade maior. E essa verdade maior a gente não consegue, a gente não tem um vocabulário ainda, com a maioria das pessoas, não sei se já veio essa pessoa, né? E se vier, eu acho que tem uma obrigação de explicar pra gente o que tá acontecendo. Mas e a nossa comunicação, ela é muito, muito limitada, né, em palavras. E a gente
imagina lá que a comunicação era telepática, né? Como isso é rico e a prova de falhas. Aqui nós não temos. Nós não temos esse recurso. Então, para explicar algo, isso passa pela minha capacidade de memória, né? Esse acesso já teve muito tempo que eu tive, mas em algum deles, quando eu começo a contar, eu começo a visualizar algumas coisas de novo, como se estivesse tendo uma regressão, como se eu estivesse deitada, acessando ali pela primeira vez. Às vezes isso não acontece toda vez, não acontece com toda ela, né? Mas a gente vai treinando as nossas próprias percepções, a nossa própria capacidade de estar interagindo nessa verdade global, nesse todo, né? Que não existe só a realidade concreta. E foi o que me fez querer continuar na vida. Foi descobrir que existe coisas muito além da verdade material. Isso para mim fez muito sentido. Depois eu posso até gravar contando, porque eu tenho alguns vídeos aqui, mas tem tanto tempo que eu gravei, eu não lembro o que eu falei, né? Aí, se eu sentir de tocar pra frente essa ideia do canal, que já tem um tempo, né? Que eu tenho vontade de fazer, mas às vezes não é fácil, assim. Hoje não foi pesado pra mim, pra gravar, mas hoje eu utilizei a imaginação ativa, no início da imaginação ativa também, para entrar em contato com os mentores do plano espiritual, para me inspirarem. Tem alguns que eu gravei, principalmente pro Instagram, em que a energia foi pesada, né? Não sei se porque eu sou uma pessoa introspectiva, não é algo que eu goste de fazer todo o tempo. Tem época que eu gosto de falar, tem época que eu gosto de comunicar mais e tem boa parte, a maior parte do tempo eu fico introspectiva. Então, eu agradeço quem assistiu até aqui, quem teve a paciência. E vão interagindo, comentando, que quanto mais tiver retorno, para mim vai ser mais natural a dar continuidade a esse trabalho, né? Que não vai parar na imaginação ativa. Depois, a ideia é que a gente tenha alguns estudos também, algumas coisas que possam ser úteis. Então tá bom, gente. Obrigada. Até mais.